tema dessa palavra é a videira e o agricultor, o processo da prova divina, da poda divina. O que seria a poda, meus irmãos? E eu quero hoje trazer para vocês um contexto muito importante, que certeza, vai trazer a vocês uma visão e um entendimento diferente do momento que você está passando. Porque é assim que eu fui ministrado, é assim que nós ministramos essa palavra pela manhã, e eu tenho certeza que é assim que o Espírito vai continuar ministrando nesse momento, tá? Mas antes eu quero orar, para que possamos neste momento, estarmos livres de qualquer distração, e para que o nosso coração possa se abrir, para que o Espírito Santo de Deus fale através deste momento aos nossos corações, amém? Curve tua cabeça. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, ouvindo de Ti, a Tua presença, Pai, é o que nós desejamos. Senhor, fala, Senhor, do primeiro dessa fileira ao último aqui, Senhor, que está na fileira final, aqueles que estão trabalhando, os voluntários, que o Senhor assim, Pai, fale ao coração de cada um. Anjos ministradores, Tu tens liberdade de falar ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, porque esta casa é sua, este momento é para o Senhor. Eu não irei abrir a minha boca, Pai, para falar de mim ou daquilo que eu entendo, mas sim para transbordar daquilo que o Senhor assim tem para este momento. Pai, que toda barreira, toda dificuldade, todo preconceito, toda palavra contrária, Pai, que tem colocado sobre a mente dos meus irmãos e dos meus irmãos aqui que estão presentes, que eles possam agora receber a Tua visitação, retirando todo tipo de impedimento para que eles recebam a Tua totalidade. E nós ordenamos no nome de Jesus, que tudo aquilo que está tentando colocar um barulho desnecessário, vozes contrárias, todas as vozes se calem-se agora, para que somente a voz do Espírito prevaleça sobre todos nós. É o que oramos e já agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, igreja, glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Os céus se movem por posicionamento. Nós somos seres que precisamos nos reagir diante da presença do Espírito. Nós não podemos nos acanhar, nós precisamos de reagir conforme o entendimento da palavra vai fazendo sentido à nossa vida. Conforme a gente vai entendendo aquilo que o Espírito está nos dizendo, nós reagimos com amém, com glória a Deus, porque nós somos aqueles que celebramos a compreensão e o entendimento do Espírito. Nós não estamos aqui para ouvir um pregador, um palestrante, nós estamos aqui para ouvir o próprio Espírito Santo falando aos nossos corações. E da mesma maneira que quando você está no seu íntimo, na tua casa, no teu secreto, adorando, orando, você reage diante de um movimento, porque nós precisamos de reagir diante da presença do Espírito. Então você é livre aqui, você é livre, você tem liberdade nesta casa, para glorificar o nome do Senhor, para reagir diante do momento em que você é tocado pelo Espírito. Inclusive, nesta manhã, você vai ter um momento, onde você irá ter, no secreto, com o Senhor, somente você e Ele, mesmo que estamos aqui em comunhão com os irmãos, o teu momento de agradecimento e de adoração individual, porque nós temos que ser conduzidos para este lugar. Nós não podemos ser conduzidos para um rito, para um momento onde que estamos só num ajuntamento, porque nós não estamos aqui para bater um ponto pela manhã, nós estamos aqui para receber do Espírito aquilo que hoje é a porção que nós precisamos, porque tudo aquilo que nós temos de falta, o Senhor tem de sobra. Tudo aquilo que nós temos faltando em nós, o Senhor tem de sobra para nos dar. E eu quero começar a ler o texto para vocês, baseado em João 15. E eu quero que vocês abram sua Bíblia em João 15, de 1 a 7. Seja ela no tablet, seja ela no celular, abra a sua Bíblia, porque é muito importante. Por mais que você nos acompanhe aqui, por mais que você vá acompanhar a leitura, mas que você tenha hoje já gravado, grifado, para que você possa meditar novamente nessa palavra. E eu tenho certeza
que da mesma forma que ela falou comigo, ela irá falar com você. Da mesma forma que você, apesar de ser um texto muito conhecido, um texto que a maioria já ouviu, eu tenho certeza que o Espírito Santo irá falar com você de uma forma diferente. E eu quero começar lendo para você, e te dizendo que hoje, exatamente hoje, essa palavra dita pela manhã, enquanto eu estava falando aos meus irmãos alguns assuntos, ontem numa mesa de jantar, numa mesa de almoço, né? Estávamos eu, a Carlinha, entendeu? O Antônio, minha família, estávamos falando sobre esse momento, sobre essa palavra. Eu confesso a vocês que ontem eu fui para o hotel, e era para sair para jantar, junto com a minha família. Eu falei, não, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui porque o Espírito está falando algo diferente. Eu estou sentindo no meu espírito que eu preciso revisitar essa palavra, mas não por uma questão de olhar de uma maneira do texto, olhar o tempo, mas principalmente de me colocando novamente diante do Senhor, dizendo, Senhor, é isso que o Senhor deseja? Espírito Santo, fala de novo ao meu coração. Essa semana eu já li e reli, mas eu tenho certeza que tem algo que o Senhor quer falar comigo, e eu vou compartilhar com vocês. Ontem à noite, tudo que eu tinha escrito, o Senhor me fez apagar. Tudo que eu tinha feito, o Senhor me fez um novo olhar, porque Ele me colocou num novo momento, num momento em que Ele ministrou meu coração, o tempo que eu estou vivendo, não só o tempo em que eu vivi, mas um tempo onde essa palavra ela começou a fazer muito sentido para muitas dores e dificuldades que eu estou vivendo. Eu e a minha casa estamos vivendo um momento de transformação, estamos vivendo um momento de transição em várias áreas da nossa vida, em várias áreas, e o Espírito Santo começou a falar de uma forma muito específica de alguns assuntos comigo ontem. Então eu posso dizer a vocês, meus irmãos, que o que eu vou compartilhar com vocês aqui não é somente o texto bíblico, que é eficaz, que é vivo, mas é um texto de um testemunho que eu estou vivendo, e que eu tenho certeza que vai edificar a tua fé, e vai te dar um novo olhar para aquilo que você está vivendo na sua vida, amém? E em João 15, de 1 a 7, começa assim, dizendo, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos, e se alguém permanecer em mim, e eu permanecerei nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Repitam comigo, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Essa palavra, este versículo, esta frase, se nada daqui que for dito fizer sentido para você, eu quero que você ao menos se atentem nesta frase, pois sem mim vocês não podem fazer nada, nada. Tudo que você está fazendo hoje, e você não está incluindo Deus, não está incluindo a direção do Espírito sobre a tua vida, você não tem perguntado antes de se mover, tudo, hoje, nesta manhã, é o dia de você se reconciliar nessa posição, se reajustar nessa visão, porque foi exatamente nesta frase que o Espírito começou a falar comigo. E no momento em que eu estava lendo e relendo, o Espírito Santo me fez parar nesta frase, e ele me fez lembrar o seguinte: Vander, quantas coisas você tem feito, quantos movimentos, quantas decisões você tem tomado,
sem entender esta frase? Quantas decisões e quantas atitudes você tem tomado sem antes entender que sem mim você não faz nada? E se eu não faço nada sem o Senhor, por que eu estou fazendo algo sem consultar o Senhor? Porque eu estou sendo conduzido pela força do meu braço, ou pelas minhas decisões, ou pela minha lógica? Por que então eu estou fazendo o meu dia, as minhas decisões serem sem essa palavra? E aí foi que o Espírito começou a me conduzir e me direcionar para esta maneira em que eu vou compartilhar com vocês. E eu quero continuar o texto, porque o texto ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e lhes serão concedido. Eu quero dizer algo a vocês aqui. Há uma condicional. E o Espírito Santo me disse: não adianta você me consultar, não adianta você colocar diante de mim as tuas súplicas, as suas necessidades, se no momento em que você precisa de permanecer em mim, se no momento em que você precisa de estar alinhado comigo, na comunhão comigo, você se distrai com qualquer outra coisa desse mundo. Há uma condicional para que o versículo 7 ele aconteça nas nossas vidas. E a condição é: permaneça. Permaneça. Permaneça em mim. Permaneça na videira. Permaneça na única e verdadeira videira que é Jesus. Nós vamos falar sobre as podas. Nós vamos falar sobre o momento em que nós somos cortados, mas nós não somos eliminados. Por quê? Porque nós já estamos enxertados na verdadeira videira. Mas a nossa compreensão da poda, ela se torna diferente. Porque todo movimento de corte, a palavra corte, ela já traz a gente uma compreensão de separação. Ela já traz uma compreensão daquilo que não tem mais serventia. Nós cortamos algo. Nós cortamos algo da nossa vida. Nós cortamos algo. Nós somos cortados de algum momento. E o que eu quero te dizer aqui é uma compreensão para que você ressignifique isto. Porque talvez essa compreensão é uma compreensão para as coisas deste mundo. Mas para aquilo que o Senhor tem nos orientado e tem nos mostrado a partir da palavra, esta condição do corte e da poda, ela somente é um amor e o cuidado do agricultor sobre as nossas vidas. Amém? E eu quero compartilhar com vocês que esse texto ele não é somente falando sobre aquilo que talvez Deus tirou de ruim das nossas vidas e está nos enxertando em coisas boas. Muitas vezes a nossa compreensão, ela passa a ser mais fácil quando é de um momento ruim, quando é de um relacionamento ruim, quando é de uma forma que talvez não era tão agradável aos nossos olhos. Mas esse texto, e o que eu quero compartilhar, ele vai de um momento em que nós somos cortados de algo que não é bom, e que até mesmo na nossa pequena compreensão nós sabemos, mas também no momento em que tudo está pleno, tudo está num momento incrível, e o Senhor com a sua tesoura santa vem e nos poda, daquele momento em que a gente achou que era a nossa plenitude, que era tudo aquilo que nós desejávamos. Eu quero trazer esses dois paralelos para vocês a partir do meu testemunho, a partir daquilo que nós vivemos, eu e a minha casa,
E é isso que eu tenho certeza que me dá autoridade de dizer hoje aqui para vocês sobre esse texto. Porque até aí, até este período, antes de viver esse testemunho, eu conheci esse texto, de ouvir falar, de ter estudado sobre ele, mas eu vivi esse texto a partir deste momento das nossas vidas. Eu vivi a poda do Senhor. Eu vivi a poda de uma maneira total nas nossas vidas. E eu quero começar contando esse testemunho e o período em que não só eu e a minha casa vivemos isso, mas todos aqui viveram, que foi o período de 2020 na pandemia. Este período que vivemos o tempo mais doloroso, na qual toda a humanidade pôde viver na prática a palavra que está em Mateus 5,45. E a palavra diz assim, em Mateus: porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Ele dá chuva tanto para os que fazem o bem, quanto para aqueles que fazem o mal. Naquele período, todos viveram uma grande poda. Naquele período, todos passaram por um grande desafio, seja qual foi ele. Todos tiveram um medo, uma aflição, um receio, todos foram transformados de alguma maneira. Aqueles que permaneceram, porque muitos foram ceifados, porque muitos não tiveram o privilégio de estar aqui hoje, contando de um testemunho como esse, como o meu e como o seu, porque hoje, você também é um testemunho de sobrevivência, você também é um testemunho do amor de Deus, porque eu não tenho ninguém aqui, que eu estou vendo, que nasceu depois de 2020, todos aqui passaram por esse período, todos aqui têm algo especial para agradecer a Deus diante do Senhor. Todos, sem exceção, viveram algo especial da parte de Deus e um grande livramento. E em 2020, Deus fez uma poda em todas as áreas das nossas vidas. Vivíamos uma vida plena, como eu disse a vocês. Vivíamos uma vida em família, em que meus filhos estavam bem, minha esposa, a empresa na qual eu administro para o Senhor, estava indo muito bem. Nós estávamos num momento em que os nossos desafios eram desafios incrivelmente bons, que era como avançar, como reestruturar, como crescer. Nós não tínhamos preocupações com os nossos amigos, as mesas que Deus tinha nos colocado, com a nossa família. Nós não tínhamos nada que eu pudesse dizer para vocês aqui que não estava bom. Mas no meio da pandemia, Ele transicionou a nossa vida como igreja, como família. Ele estreitou laço e cortou outros. Todas as nossas seguranças foram abaladas, meus irmãos. Tudo aquilo que era uma segurança para nós, o Senhor assim mexeu, cortou e podou. E eu falava, meu Deus, mas como assim? Como assim o Senhor, isso aqui estava bom? E eu tenho certeza que diante do Senhor, o Senhor aprovava. Como o Senhor está podando? E a minha falta de compreensão sobre este movimento do Senhor me levou a noites e a momentos de grandes questionamentos. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês algo que vai mudar minimamente o olhar de vocês diante da circunstância que vocês estão vivendo. Porque vocês vão começar a olhar e entender que não tem a ver com a poda, com o corte para se arrancar, mas tem a ver com a poda. Não tem a ver com a mão do inimigo sobre a tua vida, não tem a ver com aquilo que o inimigo tem tentado sobre você, mas tem a ver com a mão do Eterno, cuidando de você e de mim. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. E eu quero te dizer hoje, que você está aqui para ser encorajado, e continuar. Talvez no seu momento mais difícil, quando tudo parece que é o fim,
Mas eu vim aqui para anunciar que a sua melhor estação está chegando. A sua melhor estação está chegando, porque ela começa com a transformação da nossa mente, ela começa com a maneira que vamos enxergar aquilo que estamos vivendo. E a minha certeza é tão grande e absoluta, porque mesmo eu não tendo essa visão, mesmo eu não tendo essa condição naquele momento, naquele período, o Senhor assim transicionou para uma nova estação melhor ainda. Só que qual que é a diferença de vocês hoje aqui? A diferença é que vocês hoje vão ter consciência para diminuir os dias maus e aumentar os dias gloriosos sobre a vida de vocês, a partir da gratidão e da declaração de uma dependência do Senhor na vida de vocês, aonde vocês dependem claramente da mão do agricultor, e vocês vão engrandecer, glorificar o nome dele e agradecer todo o tempo da poda. Vocês não vão mais dizer que a vida de vocês está sendo tentada pelo inimigo. Vocês não vão mais dizer que vocês estão vivendo algo ruim, porque vocês vão confiar naquilo que o Senhor tem de plano para a vida de vocês, porque vocês vão entender que a partir de agora, aquilo que era algo ruim, é o Senhor assim transformando para que frutifique mais ainda. A palavra de Deus está nos dizendo que Ele não poda aqueles que estão dando maus frutos, Ele não poda os galhos secos, Ele não poda aqueles que não estão fazendo nada, Ele poda aqueles que estão frutificando. Aqueles que estão frutificando. Então, se você estava frutificando na estação anterior, e você se sentiu podado, cortado, enxertado de uma maneira muito abrupta a tudo que você está vivendo, eu vim aqui para te dizer que o Senhor assim está fazendo com que esta poda frutifique muito mais do que você imagina, muito mais do que você possa desejar e imaginar, porque foi assim que aconteceu na minha casa, e eu tenho certeza que é assim que vai acontecer aqui neste momento, amém? Glória a Deus por isso, senhores, aleluia, aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer a vocês que essa poda naquele período de 2020, ela já tinha sido muito difícil, ela já tinha sido muito dolorosa, a gente já tinha sentido a todo tempo a mão do Senhor, mas muitas vezes o cuidado e o zelo nós sentimos, porque vinha a provisão, vinha o socorro, vinha o refrigério na alma, mas nós entendíamos que aquele processo que estávamos passando, ele era algo ruim do inimigo. Inclusive, nós nos colocamos por muitas vezes, eu falo por mim, como vítima, como uma vítima, e não como um filho amado, não como um filho cuidado. Eu me senti abandonado, eu me senti muitas vezes rejeitado naquele momento, porque tudo aquilo que eu tinha imaginado que era bom, o Senhor tinha mexido, e naquele processo que nós estávamos vivendo, nós passamos o ano de 2020, nós passamos por aquele momento tenebroso, como todos nós aqui, como todos vocês passaram, saímos sem um braço, sem uma perna, saímos, entendeu, mancando, mas saímos vivos, saímos respirando, saímos andando minimamente, saímos vivo. E por que eu quero dizer a vocês, e estou enfatizando esta palavra? Porque a poda do Senhor não parou ali. E aquilo que eu achei que Ele já tinha podado demais, que Ele já tinha tirado demais, aquilo que eu achei que na minha vida era algo tão importante, e tão grande, e tão relevante, o Senhor assim ainda me disse: vai entrar o ano de 2021, e eu estarei contigo. Será um ano incrível, será um ano de transformação, será um ano onde que você será restituído, aonde você e a tua casa viverão grandes bênçãos. E essa foi a palavra que nós recebemos na virada de ano. E aí entrou janeiro, as coisas começaram a melhorar, as coisas começaram a estabilizar. Como eu disse, nós somos comerciantes, nós trabalhamos no comércio, e aí o comércio pôde abrir novamente as suas portas, as coisas começaram a voltar ao normal, e eu falei: uau, esse vai ser um ano da vitória, esse vai ser um ano abençoado. Janeiro foi um mês muito bom, um mês que a gente começou a ver
as coisas voltarem ao seu novo normal. Só que adentramos em fevereiro, em março, e aquele momento, o Senhor diz, sabe a palavra que eu te dei? Dizendo que vocês irão frutificar mais ainda, que vocês irão vencer, que esse ano vai ser um ano de restituição. Portanto, para que isso aconteça, permaneçam em mim, continuem em mim, mas eu venho com a minha tesoura santa e podo mais uma vez. E quando ele podou, e quando ele veio, naquele momento, ele mexeu em algo que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu nunca tinha vivido algo parecido na minha vida e comigo, principalmente. E em poucos dias, eu fui levado a um leito de hospital. E o Senhor me podou na saúde. E aquilo que era 2020 grande problema, que era uma grande dificuldade, se reduziu, sabe a quê? A nada. Porque eu posso garantir uma coisa para você, eu não sei qual que é o teu problema e nem o tamanho do problema que você vive, mas eu tenho certeza de uma coisa: se você está aqui, como eu estou vendo você, e você pode fazer isso aqui, ó, saiba de uma coisa, você é um privilegiado, você é abençoado, você tem toda a condição de vitória, independente do cenário e da circunstância e do que as situações querem te mostrar. Porque naquele mesmo período, eu fui levado a um leito de hospital e a mesma doença que gerou a pandemia me atingiu e eu fui acometido pela Covid. E a Covid, ela veio naquela segunda onda, onde homens de 35 a 45 anos estavam sendo ceifados. Não tinham nem chance. Entravam no hospital, eram entubados e não voltavam. E aquele era o cenário que estava. E aquele momento, eu fui levado para o hospital, eu estava no melhor hospital da América Latina. Eu estava com uma equipe médica, praticamente 2 equipes, a do hospital e uma outra me acompanhando. E posso dizer uma coisa a vocês? Nada disso adiantou. Nada disso foi o suficiente. Nada disso, eu não vou desprezar o conforto e o privilégio que eu tive naquele momento, de ser muito bem atendido e de ser muito bem assistido. Mas por que eu estou dizendo para você que nada disso fez a diferença? Porque o mesmo decreto e prognóstico que um médico em outro hospital, ou que até mesmo a própria imprensa estava narrando sobre aquele momento, aquela equipe disse para minha família: o seu marido, ele está num quadro irreversível. O seu marido tem um prognóstico de morte. O seu marido, nós não temos o que fazer. Nós temos tudo aqui para amenizar o momento em que ele está vivendo. Mas nós não temos respostas e nós não temos solução. Aquele momento, a minha casa foi impactada por uma poda que eu nunca imaginei na minha vida. Aquele momento, eu ainda consciente, porque não tinha sido entubado ainda, eu estava perguntando: Senhor, como que é isso? As suas palavras não se cumpriram ainda em minha vida. Nós temos tantas palavras, tantas coisas o Senhor assim nos disse, tantas palavras o Senhor assim já nos liberou. E naquele momento, onde eu estava naquele leito, que meu pulmão estava 100% enrijecido, eu estava literalmente, meus irmãos, com uma toalha sobre a minha boca, e ela estava praticamente encharcada de sangue, porque conforme eu tentava respirar e fazia todos os exercícios para voltar o meu pulmão ele já estava tão enrijecido, que tudo que eu fazia de esforço, ele voltava como sangue, porque ele já estava totalmente empedrado. E foi algo assim muito inusitado, porque foi muito rápido tudo isso.
Para aqueles que são da área da saúde aqui, vai saber que, vai entender o que eu estou dizendo. O índice de inflamação no corpo, né, que é dado, ele tem ali um indicador 3. O meu corpo entrou em colapso, eu estava com 270 de PCR, a minha inflamação, o meu corpo estava totalmente inflamado, o meu corpo não tinha mais, entendeu? Nenhuma condição de se manter funcionando. E os médicos, vendo tudo isso, eles tinham uma direção, que era paliativamente me colocar entubado, e na sequência, se a intubação ela não fosse suficiente para me manter, tinha que me colocar num ECMO. E naquele dia, 4 dias depois que eu estava internado, talvez 5 ou 6 dias no máximo que eu tinha pego a Covid, eu estava nesse cenário. Eu não estava há 15 dias assim, eu estava literalmente menos de uma semana. Essa poda foi dolorosa, essa poda, em nenhum momento em que eu estava ali, eu estava entendendo isso como algo que eu recebi na virada do ano em janeiro, em dezembro para janeiro, onde que a palavra na igreja foi essa restituição, foi um tempo novo, um novo tempo de Deus. Eu falava, Deus, como é isso? E a minha esposa, ela foi chamada ao hospital, e ela foi chamada ao hospital, não para me ver, mas para se despedir, porque naquele tempo, não tinha mais o que fazer, naquele momento não tinha mais, e o médico foi muito gentil, e ele permitiu uma quebra de protocolo, porque Camila também estava com Covid, mas ela estava em casa, pela graça de Deus ela não tinha sido algo que foi grave, ao ponto dela ter que se internar, e o Espírito Santo naquela mesma manhã, tinha visitado ela, e dito para ela, vai no hospital, impõe as mãos no seu marido, ore e declare sobre a vida dele, porque neste momento, a tua palavra vai levar vida. Eu não estava sabendo disso, porque como todos sabem, ninguém podia chegar até o hospital, era isolamento, mas o Senhor quando dá uma palavra, quando Ele dá uma direção, o que nos resta é nos posicionar. Todas as palavras, Camila ligou para o médico, ligou para o hospital, eles falaram, não, você não pode entrar, você não deve entrar, você não tem como. Ela falou, eu vou até aí. Se eu for entrar ou não, eu não sei, mas eu vou até aí. O meu Deus me mandou ir até aí. E este momento, onde a nossa família estava sendo podada em todos os aspectos, até mesmo no momento em que eu falava, Senhor, como o salmista diz em Salmos 30, como eu poderia te louvar se eu estarei morto? Como pode louvar aquele que já morreu? Me dá, Senhor, a vida. Eu falava, eu não tenho como nem sequer te adorar, Senhor, pelo diagnóstico e prognóstico que está sendo colocado aqui, mas eu creio num Deus, que age no impossível, e que age no extremo da nossa vida, que age na condição onde que nós não temos mais o que fazer, Ele entra nesse momento, aonde que o que nos resta é obedecer e permanecer na videira. E a minha esposa, ela foi até o hospital, e ela falou, eu vou ficar aqui do lado de fora, se for o caso, e vou orar daqui, mas eu vou orar. Mas, quando o Senhor assim deu essa palavra, Ele fez os seus meios, Ele abriu as suas portas, Ele fez com que tudo que era necessário acontecer, para que ela estivesse naquele leito de hospital, naquela UTI, ela conseguiu estar, e ela impôs as suas mãos sobre o meu peito, e orou declarando vida, e ali eu não sabia mais o que seria daquele momento em diante, porque o momento em que ela chegou, foi o momento em que Deus me deu um pouquinho de consciência ainda, porque sem oxigenação, a gente vai perdendo a consciência, eu já não tinha mais consciência já quase, e a minha esposa veio, orou, declarou, e enquanto ela saiu, o médico me deu a notícia, eu vou entubar você, eu vou precisar de entubar, você piorou demais agora, e eu não tenho o que fazer, para que você possa sobreviver, eu preciso de fazer essa manobra. Meus irmãos, eu só quero dizer a vocês uma coisa,
aquilo que nós vivemos, o momento desta poda, eu nunca poderia dizer a vocês, naquele momento, que seria para que eu pudesse frutificar mais ainda. O sentimento que eu tinha, e eu vou confessar a vocês, foi: Deus errou. Deus errou. E eu sou um testemunho vivo aqui para te dizer que Deus não erra. Independente do que você está pensando, independente do que você está vivendo, Deus não erra. Deus não erra. Ele tem os seus caminhos, Ele tem a sua forma, e Ele tem a totalidade da nossa vida. Mas o que eu quero hoje trazer a vocês é a consciência que essa poda, ela foi algo que mudou a minha vida. Ela mudou a minha vida, ela mudou a minha casa. Ela mudou tudo em que nós vivíamos antes. Porque o agricultor nunca erra na poda. Ele corta para alinhar e ele poda para multiplicar. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Amém? Quem crê que o Senhor não erra? Quem crê que Ele poda neste momento, mesmo você tendo um olhar diferente, mas Ele poda para que a gente possa multiplicar. Ele poda para que a gente possa ter algo muito maior do que a gente imagina. Mas eu posso dizer a vocês que a poda não é abandono, é cuidado. A poda não é rejeição, é investimento do reino dos céus na nossa vida. A poda dói, mas toda poda gera fruto. Toda poda vai gerar um fruto muito maior do que a gente pode imaginar. Porque o que Deus corta, Ele também enxerta. Porque o que Ele cortou, o que Ele removeu nas nossas vidas naquele período, Ele também enxertou. O Deus que remove, também restaura. Ele removeu a minha saúde naquele momento, porque eu tinha saúde. Ele removeu temporariamente, mas Ele restaurou com uma saúde que não era mais só física, era a saúde espiritual, era a saúde plena que a minha casa e eu precisávamos. Porque nem sequer eu tinha condições de pedir isso a Ele, porque eu nem sabia que podia ser mais, eu nem sabia que podia ser melhor, eu nem sabia que algo podia ser melhor ainda. E a poda dói, sempre dói, porque ela envolve perda, exposição e sangramento. O ramo não entende porque está sendo cortado, se estava dando fruto, mas o agricultor sabe que se não houver poda, o ramo vai estagnar, vai se acomodar, vai encher-se de folhas que perde sua força. Assim é o processo da santificação. Deus corta o orgulho que ainda cresce escondido em nós. Deus corta aquilo que nós não estamos enxergando. Deus corta no profundo daquilo que vai nos atrapalhar a viver aquilo que Ele tem para nós. E Deus remove relacionamentos que te prendem. Deus quebra planos que pareciam bons aos teus olhos, mas que secariam tua raiz ao longo prazo. A poda é o que impede você de viver de aparência, é o que te purifica para que você possa viver a plenitude de Deus. Porque se você estiver cheio de ramos, com folhas e com musgos em cima de você, você vai estar sem condições de frutificar da forma certa. E é o que te esvazia para que o Espírito possa te encher. Mas hoje, no momento em que nós estamos sendo cortados, muitas vezes nós estamos rejeitando essa poda. Nós estamos dizendo: para que isso? Para que isso, Senhor? Por que isso, Senhor? Nós estamos questionando o nosso Deus. Mas sem Ele fazer isto, é impossível termos o poder que vem do alto. É impossível. E nesse dia, eu confesso a vocês que eu tinha ouvido muito essa palavra, eu tinha ministrado essa palavra muitas vezes, aconselhando, compartilhando,
num momento de aflição, onde a gente não tem muitas vezes o que dizer para aquela pessoa que está num momento de dificuldade, a gente ora, mas a gente quer deixar uma palavra vinda da própria boca de Deus, e a gente diz para as pessoas dizendo o seguinte, em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí é fácil de declarar isso para alguém, mas e compreender e viver essa palavra? E compreender e dizer que aquele momento, ei Wander, tudo coopera para o seu bem, inclusive esse momento de leito no hospital, inclusive todas as situações que você perdeu, inclusive todas as coisas que o Senhor assim já mexeu e cortou, tudo coopera para o teu bem. Aí eu vou falar, mas como coopera para o meu bem, eu estando longe da minha família, eu sendo aqui neste momento colocado um decreto de morte sobre mim? Como isso pode cooperar? Pois meus irmãos, essa palavra é viva e eficaz para se fazer completa nas nossas vidas, e eu estou aqui para te dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque assim foi comigo, e assim vai ser com você, amém, aleluia, porque esta palavra não permanece vazia, ela não é uma palavra de efeito, ela não é uma palavra de consolo, é uma palavra verdadeira, é uma palavra que não tem nada que impeça do agir de Deus de cumprir sobre nós. Não tem. O Senhor assim fez, segundo os seus propósitos, que eu, Wander, não entendia, que a minha casa não entendia, mas que nós a partir disso vivemos um novo nível de fé, vivemos um novo nível na nossa casa. Tudo mudou na nossa vida a partir daquele momento. Tudo mudou. A minha casa, a minha família. Se você perguntar para Camila, se você perguntar para a minha família, se você perguntar para mim, Wander, você abriria mão daquele período? Você abriria mão daquela poda? Eu vou te dizer, não abriria mão, porque eu sei que naquele período, o Senhor assim podou, para que eu pudesse estar aqui frutificando mais ainda, para que eu pudesse não só estar aqui vivo, testemunhando esse momento, mas também, para que eu pudesse viver uma intimidade, que eu não sabia qual que era ainda, antes de ter vivido o meu deserto com o Senhor, antes de ter sido levado pelo Espírito ao deserto, porque muitas vezes imaginamos que o alto, o mais alto lugar, é o lugar melhor, mas a palavra nos mostra que no alto, quem levou o Senhor para o alto foi Satanás, quem levou o Senhor para o deserto foi o Espírito Santo, mas na nossa lógica o deserto é ruim e o alto é bom. Na nossa lógica nós vivemos a partir de situações que o mundo nos mostra, o que é bom e o que é ruim, mas a palavra de Deus nos mostra o contrário disso. A palavra de Deus nos mostra que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, no momento mais de tristeza, mais tarde, porém, produz um fruto pacífico de justiça, para que tenham sido por ela exercitados. A carta aos Hebreus diz isso, o apóstolo Paulo está dizendo, não é como o mundo está te dizendo, não é o fim, não é o fim. Se você passar por isso, se você viver isto, e se você entender que melhor é o fim das coisas do que o começo delas, porque também isso está na palavra, isso não é uma frase de efeito, isso não é uma frase positivista, isso está em Eclesiastes, dizendo melhor é o fim das coisas do que o início delas, porque o Senhor assim sabe que passaremos por momentos de grandes aflições, e Ele já está dizendo para a gente, o início não se compara com o que há de vir, o início não se compara com o que é o final das coisas, e o final das coisas não só na eternidade, aqui na terra como no céu, eu creio nisso, porque nós vivemos isso, e aí dessa forma, essa palavra nos sustentou no dia mau, sem poda não há verdade, sem poda não há profundidade, sem poda há aparência, com poda a essência, a nossa essência foi transformada, a nossa essência foi modificada, a nossa essência de adoração e de gratidão foi mudada, e eu não sei qual que é o problema que você está vivendo aqui, eu nem sei qual que é a sua situação, mas o que eu posso te dizer, é que a aparência que você tinha antes, ela vai ser transformada, por uma essência muito maior, aonde vai ser de dentro para fora, e não de fora para dentro,
aonde as pessoas não vão enxergar aquilo que os olhos enxergam, mas sim aquilo que o fruto testifica, que é uma fé inabalável, que é uma compreensão da mão de Deus sobre as nossas vidas, aonde nada e ninguém pode dizer o contrário, nada e ninguém pode dizer aquilo que o Senhor assim já decretou sobre as nossas vidas, nenhuma palavra contrária vai prevalecer, porque você vai entender que é a mão do Senhor, não é a mão do inimigo. Mas se for exatamente o contrário, gente, e se for aquele momento onde, como eu disse a vocês, que eu vivi, eu estava totalmente bem, nós estamos falando que na situação difícil é fácil sair. Quando eu falo é fácil, é porque a gente já entende que o Senhor cortou algo que era bom, não era bom, algo que não estava muito bom, algo que podia ser melhor. Mas nesse momento, nós entramos num paradoxo do bom. Nós entramos num paradoxo do bom. E a poda não vem do fracasso, ela vem do sucesso. Então, vamos fazer uma analogia, aquele momento era o meu momento de sucesso, era o momento em que estava tudo andando bem. Talvez você está aí imaginando, poxa, o meu problema é que eu não compreendi ainda que eu estava na minha melhor fase, eu estava na minha melhor situação financeira, eu estava no meu sucesso, e de repente eu fui podado. Eu estava no melhor núcleo de amigos, eu estava na minha melhor casa, eu estava no meu melhor lugar. Só que a poda não vem do fracasso, porque um ramo seco, o Senhor corta, tira, Ele não poda, Ele corta, Ele arranca. Agora a poda, Ele faz com aquele que já dá fruto, com aquele que já dá fruto, e é dessa maneira que eu gostaria que vocês hoje ressignificassem um momento em que talvez foi apresentado uma poda como um problema e único e final da sua vida. Porque é aqui que revela o segredo dessa palavra de João, que quanto mais fruto você dá, mais poda você vai enfrentar. Espera aí, eu não ouvi o amém, eu vou dizer de novo, quanto mais fruto você dá, mais poda você vai enfrentar, amém? E eu vou te dizer que quando eu olhei, eu cheguei nessa conclusão, e eu comecei a entender isso, eu olhei e falei, Senhor, eu achei que eu tinha entendido a Tua palavra, e aí novamente o Espírito me disse, todo tempo você vai ser podado, todo tempo você vai ser podado, porque todo tempo eu quero que você frutifique mais ainda, todo tempo você vai passar por situações que na tua cabeça, antes de entender essa palavra, você entendia como dificuldade, mas agora você vai entender como amor, como cuidado, como zelo, como o Senhor colocando as mãos sobre você e sobre mim, para fazer algo novo, amém? Porque para Deus, a meta não é o mínimo necessário, a meta é a abundância de fruto. O maior teste da fé não é resistir à escassez, é confiar em Deus no meio da abundância. Entenda, meus irmãos, entenda, se a gente compreender que na nossa vida nós estamos enxertados, e de fato aqui a grande maioria já deve ter feito isso, já deve ter de fato entregue a sua vida a Cristo, e se você não fez isso hoje, você vai ter a oportunidade de fazer, a partir desse momento, a partir desse dia, mas se você já fez isso e compreende que nada mais governa a tua vida a não ser o Senhor, tudo que você está vivendo, o Senhor vai transformar em um ramo muito mais frutífero, porque Ele é o agricultor e nós somos os ramos. Jesus é a verdadeira videira, e nós estamos enxertados em Jesus, e nós estamos à disposição para que a mão do grande agricultor possa podar a nossa vida. Então o que era problema hoje, você vai colocar como uma grande poda, como um grande momento que o Senhor está cuidando, e o Senhor está fazendo sobre você. O convite da videira é: permaneça em mim. Permanecer mantém você vivo. Permanecer me manteve vivo naquele momento. Permanecer no Senhor me manteve no dia mau. Mas o sentimento não é de permanecer. O sentimento é de abrir mão. O sentimento é de fugir. O sentimento é de dizer: eu não aguento mais.
eu não quero mais, eu não suporto mais, eu não estou mais com condições, nem físicas, nem emocionais de permanecer, porque eu cheguei no meu limite. E assim é o momento em que de fato nós entregamos a nossa vida e dependemos do Senhor, porque aí é onde não existe mais a força do nosso braço, aí é onde não existe mais a nossa lógica, o nosso dinheiro, o nosso recurso, o nosso network, os nossos amigos, inclusive nada mais é possível naquele momento intervir a não ser a mão de Deus. E para que isso aconteça, Ele só dá uma condição: permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, não desista da caminhada comigo, permaneçam em mim, porque se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. E se Jesus, se o Espírito Santo de Deus que habita em nós, está em nós, como nós cremos, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá do grande mover do Senhor sobre nós? E talvez você tenha pensado, pela tua situação, como eu pensei na minha, que Deus tinha se afastado. Mas pela graça de Deus, eu entendi que era o amor, que era o cuidado e o zelo. E a poda é um processo para sermos reduzidos, para que ele cresça. E o esvaziamento que antecede a multiplicação é o corte que gera vida. A minha vida era uma vida em que eu enxergava como boa, mas aquilo que Deus fez a partir daquele momento, eu posso te dizer que aquele momento que eu vivi antes era só o início das coisas, e que o durante nem chegou ao fim, mas o durante, ele é muito melhor até do que o início. E nós estamos vivendo essa plenitude na nossa casa. E é dessa maneira, meus irmãos, que eu quero dizer para vocês uma coisa: milagres não é para quem precisa, é para quem não desiste, é para quem não abre mão de permanecer na videira, é para quem não abre mão de permanecer enxertados no Senhor. Milagre, ele só aconteceu na minha vida e na vida da minha família, porque nós não desistimos. Quantas vezes você está próximo de acessar o teu milagre, mas por um cansaço extremo, por uma fadiga mental, por um cansaço no espírito, você abre mão. Quantos momentos o inimigo de vossas almas tem tentado sobre a tua mente e sobre a minha, dizendo o seguinte: ei, isso foi um corte, ei, isso é o teu fim, ei, acabou, faliu, separou, não vai mais, não junta mais. Quantas vezes o inimigo das nossas almas tem falado muito mais alto do que a palavra do Senhor, e isto tem sido algo que vai fazendo com que a gente desista de permanecer na videira. E se o Senhor separou essa manhã hoje aqui, para que você ouvisse essa palavra, é para que você pudesse entender que a palavra do Senhor hoje é te dizer assim, ó: permaneça, permaneça, não abra mão. Não abra mão do seu relacionamento comigo, não abra mão da sua vida comigo, não abra mão, não desista, não retroceda, porque o seu milagre, ele vem a partir da sua permanência, ele não vem a partir do teu clamor, porque eu já ouvi o teu clamor, eu já sei o que você precisa, mas eu necessito que você permaneça. Mas eu necessito que você esteja em mim, para que eu esteja em vós, e você possa frutificar mais ainda do que você frutificou. É assim que o Senhor está falando, é assim que nós estamos vivendo. Se você está aqui em busca de um milagre, em busca de uma mudança, eu vou te dizer: permaneça, não desista, porque muitas vezes nós cavamos um grande poço, e quando está para brotar a água, nós desistimos. E aí vem outro, em nosso lugar, que nós já fizemos a parte toda pesada. Todo o suor, todo o cansaço que nós fizemos, que nós investimos naquele poço,
por nós desistirmos, nós não vamos usufruir da água que vai sair dali, mas outro vai. Sabe por que vai? Porque aquela condição você fez e é real. Você batalhou, você insistiu, você continuou, você persistiu, só que em algum momento no seu cansaço, no seu cansaço físico e mental, na sua fadiga, você desistiu, e aí outro vai tomar daquela água que vai sair do poço. E eu peço que vocês possam fazer essa referência na cabeça de vocês. Quantas vezes vocês viram algumas coisas aconteceram, e vocês falaram, meu Deus, foi só eu sair que agora deu tudo certo. Olha isso. Não, porque não era para outra pessoa, era para você. Mas como você desistiu, outro colheu. Outro colheu no seu lugar. Outro apareceu e fez aquilo que você não quis fazer. E o que eu quero compartilhar com vocês é que todo momento de vitória, ele exige luta. Ele exige permanência. Não há vitória sem luta. Não há vitória sem permanência. Não tem como a gente usufruir daquilo que vem de Deus, se não for com luta. A luta não é você quem luta, mas é a tua permanência no campo de batalha, faz o Senhor assim ser vitorioso através de nós. Meus irmãos, não tem outra forma. Aquele que frutifica vai ser podado, e ele vai ser podado em todo o tempo, para que ele frutifique mais ainda. E que se você hoje não tinha entendido isso ainda, que você possa compreender que o que você está vivendo não é a mão do inimigo, não é o inimigo fazendo nada contra você. Inclusive, o inimigo, apesar dele ser astuto, apesar dele ter as suas artimanhas, ele não tem nem a chave da casa dele, muito menos o poder sobre a tua vida. Quem domina e quem tem o poder sobre a tua vida é o Senhor, é Jesus. Mas quem permanece em Jesus é você, sou eu. Essa é a condicional para viver o extraordinário da frutificação, é a permanência. E eu quero trazer esse final, nós estamos caminhando já para o final dessa palavra. Eu quero te dizer que a permanência não é passiva. Ela não é passiva. Ela não é algo que você diz assim, olha, eu vou para a igreja e vou ficar lá sentado e vou receber de Deus e está tudo certo, é só isso que eu preciso de fazer. Ela não é passiva. Ela não é uma condição onde você simplesmente, por estar em algum lugar, você vai viver permanente nele. É uma decisão. E a posição que eu peço para vocês agora nesse momento, é que vocês comecem a entender que o posicionamento dos céus é só aguardando você e eu nos posicionarmos aqui na terra. O que o céu espera de nós? Que a gente se posicione aqui na terra, para que a gente tome posse daquilo que o Senhor já nos liberou. E o nosso posicionamento aqui hoje nessa manhã é começar agora, a declarar esse momento, essa compreensão, essa gratidão. Esse é o momento em que nós vamos começar a nos posicionarmos. Esse é o momento que agora é você com o Espírito Santo. Esse é o momento em que eu agora digo a vocês o seguinte: se você entendeu que a sua vida, ela está na mão do agricultor, e tudo aquilo que você está enfrentando de desafio, é o Senhor podando, para que você possa multiplicar, o que o Senhor assim só espera de você nesse momento, é que você se posicione, dizendo: Pai, eu compreendi, Pai, eu aceito a sua mão sobre a minha vida, Pai, eu não saio daqui o mesmo. E como Jacó fez, naquele momento de oração, naquele momento de busca, ele não abriu mão, ele permaneceu até que a bênção dele fosse entregue. E nós vamos agora criar este momento a partir do Espírito Santo que está nos conduzindo, intencionalmente, porque isso não vai ser no acaso, isso vai ser num posicionamento. Eu peço para que vocês, igreja, agora, fiquem de pé, cadê o louvor? Vamos conduzir esse momento,
para que este momento é um momento em que você é livre para declarar sobre a tua vida, é livre para declarar sobre essa compreensão, a gratidão que você teve hoje, de compreender que é a mão do Senhor fazendo e transformando a sua vida. E eu quero que você agora nessa manhã, comece a declarar com a sua boca, comece a orar. Você é livre neste lugar para declarar, para agradecer, para entoar a palavra de adoração. Senhor, aqui, Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Nós estamos, Senhor, diante de Ti, e aquele que, Senhor, está entre nós, aquele que habita em nós, é poderoso o suficiente para que tudo aquilo que tem nos atormentado, para que tudo aquilo que tem, Senhor, colocado em nossas mentes, algo contrário à Sua palavra, seja eliminado agora, Senhor. Pai, nós declaramos, Senhor, que o Teu Espírito é livre, e que agora, Senhor, nós iremos fluir, Senhor, no Teu Espírito. Aquele que fala em línguas, possa começar a declarar. Abra a tua boca, declare ao Senhor, declare que Ele é o Deus da sua vida, declare que não há nada e ninguém que impeça do agir de Deus sobre você. Fecha teus olhos, agora é você e o Espírito Santo, e eu quero orar com você, eu quero declarar sobre a tua vida, mas antes, você tem autoridade sobre a tua vida, você tem autoridade sobre a tua vida, e só você, declarando com a sua boca, pode quebrar esta barreira, esta incompreensão, essa falta de entendimento. Só você hoje pode dar vazão ao Espírito Santo, para que Ele tome o lugar dEle, para que Ele possa ser conduzido, para que Ele possa conduzir você, e que você seja conduzido para um novo tempo. Pois quando eu disse aqui, que a sua nova estação chegou, isso não foi uma frase de efeito, isso foi uma realidade, isso é uma realidade, porque essa realidade ela vai ser declarada nessa manhã por você, e você está aqui para declarar, essa nova fase chegou, essa nova fase chegou, o Senhor vai me colocar em novas mesas, o Senhor vai me colocar numa abundância e uma prosperidade extraordinária, o Senhor irá reatar laços que foram retirados, não para aqueles que eram do antigo, mas para novos lugares, novas pessoas, novos relacionamentos. Senhor Deus, nessa manhã, Senhor de glória, nós declaramos, Senhor, o Senhor é total sobre este lugar, não há nada e ninguém que possa impedir do teu agir, e nós declaramos sobre todas as pessoas que estão aqui, um novo decreto. Nós declaramos que aonde havia esterilidade haverá vida, aonde havia tristeza brotará alegria, aonde havia dor surgirá cura, aonde havia vergonha nascerá honra, pois os que me semeiam com lágrimas colherão com alegria, e nós cremos que há um tempo de alegria, há um tempo de alegria, há um tempo onde iremos caminhar mais leves, porque nós trocaremos essa manhã o jugo pesado que estava em nossos ombros, nós trocaremos nessa manhã o jugo pesado para o jugo leve e suave do Senhor. Oh Deus amado, nós declaramos, Senhor, que as nossas vidas pertencem ao Senhor. Sopra Espírito sobre nós, renova as nossas forças, dá, Senhor, desperta os dons adormecidos, Senhor, cura os corações feridos e traz vida aonde não parecia mais haver vida, Senhor. Traz o fôlego de vida, Pai, que esta manhã seja um marco de renovo. Oh Senhor, nós te agradecemos, porque Tu, Senhor, é o nosso Deus, é o